Um ótimo dia para você que está acompanhando mais uma vez o canal do Edmilson Santos. Quero aqui hoje trazer mais um podcast para edificar a sua fé. E é com muita alegria, com muita satisfação que eu venho para trazer mais essa mensagem que vai com certeza te ajudar, te fortalecer, abrir o seu entendimento. Desde já quero pedir para você deixar o like nesse conteúdo. Tenho certeza que você ama a palavra de Deus e ama também que as pessoas tenham a oportunidade de acompanhar este conteúdo. O seu like é muito importante, tá bom? Deixe o seu joinha, se inscreva se ainda não é inscrito em nosso canal. Tenho certeza que o objetivo nosso aqui é compartilhar com o máximo de pessoas a palavra de salvação. E eu quero hoje meditar num texto com você. Eu até preguei um tempo atrás sobre temor a Deus. Um podcast que eu trouxe ainda quando eu estava fazendo o programa na rádio aqui em Formosa, e por questão de direitos autorais, que a trilha que nós usamos nesse conteúdo, o nosso vídeo ficou impedido de ser utilizado e atrapalhou o nosso conteúdo do nosso canal, né? Por causa disso, eu estou gravando uma nova mensagem, um novo podcast com esse título, Temor a Deus. E eu quero trazer aqui algumas referências. A gente tem diversos versículos, né? Estudos maravilhosos com relação a esse tema, e eu acredito que vai nos ajudar bastante. Meditar hoje com vocês o texto base que está no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Essa referência aqui está no texto NAA, e eu quero também utilizar a versão King James 1611 para trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então a gente vai usar tanto a versão King James como a versão NAA. E se precisar, a gente consulta uma outra versão, até porque os podcasts têm sido praticamente um estudo bíblico, né? E eu tenho certeza que o objetivo aqui é abrir seu entendimento, ajudar você a compreender o que é o temor a Deus. Meditando nesse texto de Provérbios, eu sempre destaco que o temor a Deus é um dos pilares da sabedoria. Eu falei até no podcast anterior, aqui em nosso canal, que você pode até acompanhar para você entender de uma forma mais ampla, que a sabedoria ela é constituída de 7 pilares. E se você ainda não sabe, eu quero repetir aqui para você. O princípio da sabedoria, o primeiro pilar da sabedoria é o temor a Deus, né? Depois nós temos um segundo pilar, que é o conhecimento. E o conhecimento é que faz que esse temor cresça a cada dia, né? Porque quanto mais você conhece sobre a palavra, mais o temor de Deus cresce no seu coração. O terceiro pilar da sabedoria é o entendimento. É importante você entender aquilo que você lê, e é por isso que a oração ela está sempre junta com a leitura, com o estudo da palavra. Então, não tem como você separar a oração do estudo bíblico. É a oração que vai trazer entendimento, que vai abrir a sua mente para você receber a revelação daquele versículo, daquela palavra que você está meditando. O quarto pilar da sabedoria é o discernimento. É importante você saber discernir as coisas, principalmente entre o certo e o errado. E sem o discernimento, tem coisas que têm aparência, né, de ser certo, tem uma aparência de verdade, mas no final vai trazer problema. E é o discernimento vindo da parte de Deus que te ajuda a separar de fato o que é de Deus para a sua vida e o que não é. Por exemplo, a Eva
e Adão, lá no princípio, lá no Jardim do Éden, né, não tiveram discernimento, né, para compreender as astutas, as ciladas que o inimigo estava lançando por meio da serpente, quando sugeriu, né, a serpente que Eva comesse do fruto proibido. Então o discernimento é importante. Por quê? Porque o diabo ele é ardiloso, ele é enganador. E se a pessoa não tem discernimento, ela vai cair em situações das quais vai prejudicar a sua vida. E eu, por exemplo, já me deparei com situações que eu errei, mesmo tendo um conhecimento a respeito da palavra, né? Pouco, claro, porque de fato todos os dias você aprende meditando na palavra de Deus, mas nós erramos muito e eu cometi muitos erros na minha vida por não ter esse pilar da sabedoria bem claro no meu entendimento, né? O discernimento. Quinto pilar da sabedoria, a prudência. Importante você ser prudente, porque a prudência faz você medir o impacto de uma decisão, medir o seu peso. Você começa a mensurar ali as consequências de se fazer uma escolha que você não tem plena convicção em Deus, né? Isso vai te gerar problema, mas a prudência te ajuda, te auxilia. Por isso que você tem que estar meditando constantemente. E o sexto pilar da sabedoria é o bom senso. O bom senso, algumas versões vai falar de equilíbrio, né? E de fato você tem que ser equilibrado. Por exemplo, aonde você percebe que o bom senso é importante? Na hora que você vai receber uma notícia. Muitas das vezes alguém te dá uma notícia má. E se você não tiver bom senso, equilíbrio, você se perde. A sua fé se perde e você entra no campo da dúvida, porque o inimigo usa o fator psicológico. Então, aí é que entra o bom senso, porque ele usa o fator psicológico para tentar jogar dúvida na sua fé, porque quando você dá, o milagre não acontece. Dá um exemplo, irmã Edmilson, na Bíblia de um homem que agiu de forma... não vou dizer que ele agiu de forma, ele não duvidou, mas ele foi incitado a duvidar. Foi quando um homem de posição importante, que era Jairo, líder de uma sinagoga, procurou Jesus porque sua filha estava muito doente. E Jesus admirou-se, né, pela atitude dele e o acompanhou até onde sua filha estava. Ele ia conduzindo ali Jesus para levar ele até a sua filha, porque ela estava realmente muito enferma, à beira da morte. E alguém durante esse percurso chegou para ele e disse: olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha morreu. E Jesus falou para ele: ela não morreu, ela está dormindo. E de fato ela tinha falecido, só que Jesus a ressuscitou. Ele estava com o dono da vida do lado dele, então não tinha por que ele temer. Mas mesmo ele recebendo essa má notícia de alguém, né, que foi falar com ele: olha, sua filha morreu, não precisa mais incomodar Jesus, ele continuou confiando na palavra do Senhor e foi com Jesus até a sua casa, onde a sua filha estava, e ali Jesus a ressuscitou. Então, é importante você ficar com a palavra de Deus. Sempre diante de notícias difíceis, fique com a palavra de Deus. Não permita que a dúvida tire de você a convicção do milagre.
tá bom? Então, por isso, esse é outro pilar da sabedoria, que é o bom senso, o equilíbrio, que te ajuda justamente na hora das más notícias. Vamos lá. 7º pilar da sabedoria é a disciplina. Se você não tiver disciplina no estudo da palavra, você não cresce na graça e no conhecimento de Deus. Então, a disciplina é outra parte importante, é o 7º pilar da sabedoria. Vamos repetir? Porque repetir nos ajuda a lembrar. E aí você pode anotar no seu caderno. Primeiro, temor a Deus. Isso é o princípio, é o começo. 2º pilar da sabedoria, conhecimento. Precisa buscar o conhecimento, precisa meditar todos os dias na palavra. 3º pilar, entendimento. Você precisa orar ao Senhor. Eu digo que essa parte do entendimento você vai assimilar mais quando você orar a Deus, justamente na hora que você for meditar, né? Então você está orando, fala: Senhor, me dá entendimento para me compreender a tua palavra de forma correta, de forma certa, né? Porque quando as pessoas compreendem a Bíblia de forma errada, surgem o quê? Muitas seitas. É por isso que tem Testemunha de Jeová, pessoal aí de igreja que são consideradas seitas, adventista do 7º dia, né? E fica nessa, até os adventistas têm uma discussão enorme até hoje, é seita ou não é seita, né? Justamente porque eles acreditam em coisas que vai contra as escrituras, né? Então vamos lá, eu estava falando, primeiro, temor a Deus. 2º, conhecimento. 3º pilar, entendimento. 4º pilar, discernimento. Importante você aprender a discernir as coisas de Deus. Para isso a oração também é importante. Eu sempre falo, palavra e oração caminham juntas, elas não andam separadas, viu? É como se fosse uma perna direita e a perna esquerda. Não tem como você caminhar sem elas, né? Você vai precisar da perna direita, você vai precisar da perna esquerda. Então oração e palavra caminham juntas. 4º, eu falei aí, discernimento. 5º pilar da sabedoria, que eu tinha mencionado aqui para vocês, é a prudência. 6º pilar, bom senso, equilíbrio. E o 7º pilar, disciplina. Então essas coisas têm que existir sempre na sua vida para que você possa desfrutar de toda a plenitude da palavra, de tudo aquilo que ela tem para você, tá? Continuando no tema de hoje, que é temor a Deus, né? Que hoje esse podcast está sendo mais um estudo bíblico, mas o importante é você aprender a ser edificado através dessa palavra, e o temor a Deus é o primeiro pilar, é o passo inicial. Agora, temor a Deus, ele vem quando você se aproxima da palavra, né? A palavra de Deus, ela produz temor em nosso coração. É incrível. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, uma pregação, uma mensagem, ela vai produzindo temor. E é justamente esse temor que vai trazendo em você um terrível arrependimento pelo seu pecado. Você percebe que a palavra vai falando ao seu coração e você vai criando medo de pecar. O único medo que você deve ter é de pecar, porque o pecado de fato causa separação, né, entre nós e Deus. E é uma luta diária, todos os dias nós temos que lutar contra o pecado, é um desafio, todos os dias você buscar a presença de Deus, né? Tem situações que nos colocam em zonas de pecado e você precisa pedir a Deus que Ele te tire delas, né? Tem que buscar no Senhor força e sabedoria para que Ele possa conduzir a sua vida no temor. Então, o temor, ele cresce quanto mais você se aproxima da palavra de Deus. Quanto mais você medita, quanto mais você ora, quanto mais você escuta bons pregadores. E hoje eu estou ouvindo mais pregadores antigos, porque os pregadores de hoje têm pregado pouca Bíblia, né? Então eu recomendo você ouvir pregadores antigos.
E os pregadores de hoje, quais eu ainda ouço, dá para contar nos dedos. Pastor Josué Brandão, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá. Claro que tem outros homens de Deus, né? Porque eu também não tenho o hábito de ouvi-los. Augustus Nicodemos. E são homens que eu gosto de ouvir compartilhando a palavra. Não sei se mencionei pastor Josué Brandão. Então, são homens que eu gosto de ouvir, que tem uma palavra muito boa. Agora, pregadores mais antigos, tem vários para se ouvir, né? Pastores como Gesiel Gomes, e aí tem os americanos, Jimmy Swaggart, né? Pastores como Billy Graham. Então é bom você ter essas referências, porque te ajuda a construir um caráter de Cristo em você, né? Constrói o caráter de Cristo na sua vida e você aprende a andar pautado nos princípios bíblicos. Agora, tem um conteúdo, material de valor, que é do Charles Spurgeon, pregador inglês, que fez muita diferença na Inglaterra, né? Principalmente nos anos de 1854, 1853. É bom ler livros. Tem livros desses homens de Deus que foram piedosos e que nós aprendemos muito com eles. Só me lembrando, não posso me esquecer, pastor Paulo Júnior, homem de Deus, e que eu tenho prazer em ouvi-lo. Dos pastores mais jovens, né, tenho a oportunidade também de ouvir o pastor Anderson Silva. E eu fico feliz de aprender com esses homens, porque ajuda muito, desenvolve os meus raciocínios nos meus estudos bíblicos e me ajuda bastante, né? E graças a Deus o Senhor tem me levantado espiritualmente. Eu tive um período, desses últimos 3 anos foram bem trabalhosos na minha vida, mas o Senhor tem me levantado novamente, tem me sustentado, tem me fortalecido. A cada dia eu vejo a mão de Deus sobre mim. Eu sei que isso é fruto de oração. Tem pessoas que oram, que choram pela minha vida. E eu não sou diferente de ninguém. Passei pelos meus desertos, pelos meus problemas, mas o Senhor esteve sempre comigo, não me desamparou. E eu tenho aprendido a cada dia com muita humildade, né? Com muita contrição, com o coração quebrantado, para que o Senhor possa de fato me restaurar e fazer coisas lindas na minha vida. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o podcast. Meus amigos, o temor a Deus, ele é a parte mais importante na nossa caminhada com Deus. A palavra de Deus, o dia que ela deixar de produzir temor na nossa vida, é porque a nossa vida está muito distante da vontade do Senhor. Porque é impossível um homem, de forma genuína e verdadeira, se aproximar da palavra e não ter sua vida transformada. O temor, ele faz isso. Ele produz mudança na nossa vida. E o temor a Deus não é temer somente, digo porque também mas o temor do inferno não é só isso. O temor a Deus é você aprender a ter um relacionamento com Deus, é você amá-lo de todo o seu coração, porque Ele já fez tudo por você. Entenda uma coisa, guarde a frase quando Jesus disse: está consumado, está feito. Deus não vai fazer, Ele já fez. Você precisa acreditar no que Jesus fez por você na cruz. O que Ele fez? Ele deu a vida dele pelo seu pecado, para resgatar, porque a humanidade estava separada, destinada ao inferno, antes de Cristo. Então é por meio de Jesus que nós temos acesso a Deus. Ou seja, Ele virou o nosso mediador. Ele é o seu Salvador. Ele é aquele que morreu para que você estivesse vivo, para que você pudesse ter acesso à vida eterna, somente por meio de Jesus Cristo. Então, o temor a Deus, ele é a parte mais importante da nossa caminhada cristã. Você não pode
permitir que o seu coração se afaste do Senhor. E quem ama ao Senhor vai sempre andar em temor. A nossa vida, ela passa os seus processos, há momento que a nossa fé, ela oscila, mas isso não é por causa de Deus, não. É por nossa causa. A gente é que escolhe muitas das vezes a se afastar do Senhor, tirar os olhos da palavra, e isso nos causa um mal, né? Esses últimos 3 anos na minha vida foram anos de muito aprendizado, mas também porque em diversos momentos eu tirei os olhos da palavra, né? Eu comecei a confiar a minha vida a pessoas, eu comecei a confiar na minha capacidade, e ali foi o meu grande erro. Eu tomei decisões erradas, trilhei caminhos que não era para ter trilhado. Deus permitiu porque veio também como aprendizado, e hoje eu entendo o valor imensurável da palavra de Deus na minha vida. Continuando com a mensagem, no Salmo 111, versículo de número 10, vai dizer o seguinte: ele fecha este salmo, salmista Davi, e abre outro. Mas no fechamento desse salmo, de Salmo 111, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está reafirmando o que Salomão disse lá em Provérbios, né? Ou seja, Salomão aprendeu de quem? De Davi. Foi o filho que Davi mais dedicou a ensinar. Talvez por ter passado o que ele passou com Absalão, né? O perseguindo, se levantando contra o seu reino, ele se dedicou a ensinar Salomão o caminho certo. Quero destacar também para os ouvintes que eu estou na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo. Tem vizinhos aqui do lado, tem movimento na rua, mas eu peço que vocês foquem no podcast, tá bom? Na mensagem. Então, olha só, ele vai dizer aqui, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Olha só, como é que o entendimento vem? Quando você cumpre os mandamentos de Deus. Olha que incrível, a palavra ela mesma vai respondendo aquilo que nós falamos no começo sobre os princípios de Deus. Então, o entendimento, ele vem, ele cresce, ele se desenvolve quando você continua obedecendo a palavra de Deus. Outra coisa, o louvor do Senhor dura para sempre. Coisa linda, né? Então ele fecha o salmo dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos, né? Seu louvor dura para sempre. E aí fecha o Salmo 111, inicia o Salmo 112. Olha que coisa incrível. Davi inicia o seguinte: louvai ao Senhor, abençoado é o homem que teme, olha só, que teme ao Senhor. Estou lendo aqui agora na versão King James 1611. Então, nós começamos, vamos lá, para vocês não perderem o fio da mensagem. Texto base, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse texto está na versão NAA. Então, lendo esse texto base, eu destaquei aqui as informações importantes para você. A sabedoria tem o que? 7 pilares. Destaquei um por um aqui. Trouxe o texto no Salmo 111, versículo 10, né? Salmo de Davi, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o bom entendimento. E um bom entendimento tem todos aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Aqueles que obedecem, né, e os cumprem.
E aí partimos para o Salmo 112. O salmista Davi continua escrevendo, e no Salmo 112 ele já diz: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Começa louvando a Deus. Ele já diz: abençoado é o homem que teme ao Senhor, que se deleita, que se delicia, que regozija nos mandamentos de Deus, né? Que tem prazer, que tem grande prazer. A palavra vai dizer grandemente, aquele que se deleita grandemente em seus mandamentos. Versão King James, 1611. Meus irmãos, para você entender ou começar a entender o princípio do temor a Deus, você tem que começar louvando a Ele. Louvando ao Senhor pelo que Ele fez por você na cruz. Louvando ao Senhor porque Ele diz: já está consumado. Todas as suas dores, enfermidades, tristezas, frustrações foi levada na cruz do Calvário. Você tem que entender que Jesus ressuscitou para te dar a vida eterna e você precisa crer no que Ele fez por você. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor por tudo que Jesus fez por mim, por você, por nós. E se isso não produz temor no seu coração, nada vai produzir mais. Se o fato do que Jesus fez por você não produz temor, reverência pelo seu nome, se isso não produz em você um coração contrito, quebrantado, você olhar para si mesmo e dizer: eu não sou digno, eu não sou merecedor, que amor é esse que me alcançou? É o que eu me pergunto muitas vezes: o que fez Jesus me alcançar com um amor tão maravilhoso, tão sublime, tão grande? O que Ele viu de bom em mim para manifestar esse amor? Para que pudesse morrer na cruz, para que pudesse me chamar. Ele me escolheu primeiro, não fui eu que o escolhi. A própria palavra vai dizer: foi o Senhor que nos escolheu, Ele que nos amou primeiro. Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás e ressuscitou há mais de 2000 anos atrás para me dar a vida eterna. Ele morreu e ressuscitou para me dar a vida eterna. Entenda uma coisa: para que Jesus pudesse receber de fato o governo como rei, como Senhor, Ele precisou descer, vir à terra, se fez homem, habitou entre nós, compartilhou o reino dos céus, falou da palavra de Deus. Ele se esvaziou, serviu a todos, ajudou a todos aqueles que o procurou. Todos aqueles que o procurou de forma verdadeira e genuína receberam dele perdão, cura, restauração e principalmente salvação. Ninguém que foi até Jesus voltou de mãos vazias, ou seja, de alma vazia, jamais. Todos aqueles que foram até Jesus receberam dele algo poderoso. Então, meus queridos, como não adorar esse Deus? Como não louvá-lo, não reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder, expressar gratidão? Todos os dias, quando você acorda e abre os olhos e coloca a planta dos seus pés no chão, se levanta, né, percebe a chuva caindo aí, ou percebe os passarinhos cantando, você enxerga, vai lá escovar seus dentes, você não tem dimensão que aquele gesto do levantar, aquele simples gesto de levantar, revela tanta grandeza de Deus na sua vida, revela tanto poder de Deus na sua vida. Deus te sustentou a noite inteira, guardou a sua vida, tem dado a você a oportunidade de
conhecê-lo. Como não louvar, como não bendizer a Ele? Que privilégio é conhecer a palavra de Deus. Que privilégio é conhecer a Deus. Temor a Deus é algo tão precioso. É um privilégio temer ao Senhor. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio conhecer a palavra do Senhor. Quantos homens têm se perdido por ignorar o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Eu quero convidar você nesse podcast a valorizar a palavra do Senhor como algo grandioso na sua vida. E eu fiz algumas anotações porque, como sempre, falar do temor a Deus me fez anotar, trazer algumas informações. É claro, irmão, para falar do temor a Deus, o temor a Deus é algo muito grandioso. Qualquer pregador que fosse falar sobre esse assunto, além desse assunto não se esgotar, nós somos muito falhos para compartilhar a palavra de Deus, mas Deus, na sua misericórdia, nos permite falar do amor dele para que outras pessoas venham a conhecê-lo. E eu, nas minhas limitações humanas, eu não me considero um homem eloquente para falar da palavra. Eu preciso aprender muito a respeito da palavra. Eu vou na palavra com temor, né? E muitas das vezes eu paro, penso um pouco no que eu vou falar, porque eu não estou falando qualquer palavra, eu estou compartilhando a palavra de Deus. Então isso para mim tem responsabilidade, alegria, temor, né? Porque eu não posso compartilhar ela de qualquer maneira, para que você não forme na sua mente um entendimento errado. Mas no Salmo 112 tem tantas riquezas que Davi escreveu a respeito do temor a Deus, os benefícios desse temor. E ele diz algumas coisas que eu tirei. Eu vou ler o Salmo 112, porque aí fica melhor para me trazer. Vamos ler o que diz o Salmo 112 sobre a questão do temor a Deus. Quero aqui ler na versão King James. Eu convido você, se não tem essa versão, tenha, porque te ajuda muito. Olha só, King James, texto de 1611, diz o seguinte: Louvai ao Senhor, abençoado é o homem que teme ao Senhor, que se deleita grandemente em seus mandamentos. Sua semente será poderosa na terra. Guarde isso. Outra coisa, quem teme o Senhor é feliz. Como assim? As pessoas confundem o temor a Deus com medo. Não, quem teme ao Senhor é feliz, porque ele começa agradecendo, louvando, bendizendo a Deus pelo privilégio de temer o Senhor. E aí ele vai dizer: sua semente será poderosa sobre a terra. Olha só, sua geração será poderosa na terra. Por quê? Porque você teme a Deus e vai passar os princípios do temor a Deus aos seus filhos, e os seus filhos aos seus netos. E isso vai gerar uma geração poderosa, de pessoas retas, íntegras. Agora, continuando, sua semente será poderosa sobre a terra, a geração dos retos será abençoada. Fartura e riqueza estarão em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Preste atenção que o temor de Deus produz. Fartura e riqueza haverá na sua casa. Amém, irmãos de meus. Isso tudo é fruto do temor a Deus. Tem mais. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que teme a Deus, ele tem a sua justiça satisfeita em Deus. Sobre o reto levanta-se luz nas trevas.
Irmãos, se você entender a profundidade desse texto, às vezes você se encontra em situações tão difíceis na sua vida que você se pergunta: como é que eu vou sair desse problema? E você começa a mandar uma mensagem para o teu cérebro para encontrar uma solução. É por isso que eu falo: o poder de se pensar certo vem por meio da palavra de Deus. A própria palavra está dizendo: ao justo nasce luz nas trevas. Essa versão vai dizer sobre o reto. O que é uma pessoa justa? Por que o texto não vai falar para o crente nasce luz nas trevas, mas ele vai usar o termo o reto, o justo, poderia usar o crente. Porque o crente é aquele que crê. O justo é aquele que crê e obedece. O reto é aquele que crê e obedece. Então você vai perceber que as versões vai dizer o justo, o reto. Essas observações você tem que ter. Edmilson, eu tenho que ser crente? Não, você tem que ser melhor do que crente. Você tem que ser justo. Justo é aquele que anda em justiça, em retidão. Crente, ele crê, mas muitas das vezes ele não obedece. Então, crê, até o diabo crê, irmão, só que ele não obedece. Ele crê que Deus existe, mas ele não obedece. Então, melhor do que ser crente é ser justo. É um tapa na cara da religiosidade, né? Aquele que é religioso fica escandalizado com essa parte. Pois é a revelação de Deus que está vindo em você. Tem esse tapa na cara como a revelação de Deus. Não é o crente que Deus quer. Deus quer o justo. É aquele que faz coisas justas. É aquele que acredita, que obedece e que pratica a palavra de Deus. E tem mais. Ele fala que para essa pessoa, no meio da dificuldade, Deus vai dar para ela uma saída, apontar uma direção. O justo, ele vai encontrar uma resposta para as suas crises, para os seus dilemas, para as coisas que se apresentam, para os desafios que se apresentam. Deus vai te dar uma direção. Você não vai ficar perdido. Aí vai dizer o texto: ele é gracioso e cheio de compaixão e justo. Quem é? Deus é gracioso, Deus é compassivo e Deus é justo. Ou seja, é um pai justo que tem filhos justos, íntegros, retos. Algumas versões vai usar para se referir ao justo, o íntegro, o reto. Isso é aquele que crê, obedece e pratica a palavra de Deus. É os três atributos do justo, do reto e do íntegro. Ele acredita, ele obedece e ele pratica. O crente só acredita. Boa parte dele não pratica. Pratica de vez em quando. O religioso pratica aquilo que convém a ele. Só aquilo que ele, não, isso aqui é bom, isso aqui para mim é bom, então eu vou praticar. Isso aqui não é interessante, mas eu quero que os outros pratiquem. É a famosa hipocrisia, né? Eu não pratico, mas quero que os outros pratiquem. Está pegando a revelação? Está aprendendo? Amém. Então, olha só. Um homem bom, um bom homem, mostra favor e empresta. Versículo 5, Salmo 112, tá? Um homem bom mostra favor e empresta. Ele guia seus negócios com discrição. Outra versão vai dizer assim: o homem bom empresta com generosidade. E ele guia, ele conduz os seus negócios de forma honesta. É por isso que é bom você ter outras versões, que o seu entendimento vai enriquecendo quando você lê um versículo. Porque você lê numa versão,
já vem a outra versão que você leu e você lembra, ou você se lembra, o Espírito Santo te lembra que tem uma outra versão que fala e te ajuda, aí você vai formando um entendimento claro. Isso é o lado bom de você ter várias versões para consultar, porque enriquece o teu vocabulário. A palavra é muito rica em revelação. Uma palavra, por exemplo, escrita no grego, no hebraico, ela se encaixa em vários sentidos. É a riqueza da palavra, é a riqueza do idioma. O idioma hebraico, o idioma grego é um idioma rico, né? E a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego. Por isso você vê tantas versões de Bíblia, né? Porque a riqueza da palavra de Deus é algo extraordinário. Aí você tem várias versões. Mas vamos voltar aqui para o texto. Olha só. Versículo 6. Certamente ele não será abalado para sempre. O justo estará em eterna lembrança. Preste atenção. O homem justo, eu falei aqui para vocês que é aquele que acredita, é aquele que obedece, é aquele que coloca em prática o que aprendeu. Esse é o perfil do justo. O texto vai dizer que o justo também sofre situações adversas, passa por provações. Só que Deus o sustenta, Deus o levanta, Deus o restaura, Deus o fortalece, porque ele está plantado, ele está firmado na rocha, que é Cristo. Digo firmado e plantado em boa terra, onde suas raízes se aprofundam, que é no conhecimento, no estudo da palavra de Deus. Então, quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, quando vem as adversidades, ele não é que ele não sente, ele sente, mas ele supera, ele vence. Ele passa por essas dificuldades, porque Deus o guarda, Deus o fortalece, Deus o sustenta. Olha, irmãos, eu posso dizer para vocês uma coisa: aqueles que passaram por provações duras, que você lembra do que você passou, e às vezes você até se pergunta: como é que eu cheguei até aqui? Como é que o Senhor me sustentou? A gente se pergunta. Quem passou por provações sabe o que eu estou dizendo. Você se pergunta: como eu cheguei até aqui? Como eu sobrevivi a tudo isso? Deus, Ele esteve com você, Ele está com você. E Ele estará para sempre com você. Conosco, comigo. Então, não há outra forma de responder a não ser Deus. Como é que você chegou até aqui, irmã Edmilson? Deus me sustentou. Deus me guardou. O Senhor me fortaleceu. Ele me ajudou a atravessar os vales, Ele me ajudou a atravessar as tempestades, Ele não me desamparou. Todos me deixaram, mas o Senhor permaneceu comigo. Como não amar um Deus maravilhoso como este? Como não adorá-lo? Como não entregar o coração, a alma, o corpo, tudo a Ele? Se é Ele o motivo de tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a Ele toda a glória. Irmãos, e olha que eu estou lendo, tem tantas referências, eu estou aqui no Salmo 112, não me esqueci.
E vamos passar para o versículo 7. Você está entendendo como é que Davi foi um homem inspirado por Deus? Esse homem, claro, para ter essa inspiração, irmã Edmilson, é porque ele foi esmagado demais na mão do Senhor. Foi. Mas olha o que Deus estava extraindo. Que azeite precioso, né? Quando se esmaga a azeitona, olha só, que azeite de valor. Então, que vinho de valor, né? Está saindo dessa uva. No versículo 7, ele não terá medo de más notícias. Irmãos, é incrível como a palavra vai se encaixando. Vocês lembram que no começo eu falei que um dos pilares da sabedoria é o bom senso? E eu não disse para vocês que uma das coisas que o bom senso traz é equilíbrio? Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Isso se chama a inspiração das Escrituras. As peças se encaixam. Se o equilíbrio é um dos pilares da sabedoria e o justo tem esse pilar na vida dele, olha o que o versículo vai dizer, o versículo 7. Davi era um homem que tinha os 7 pilares da sabedoria na sua vida. Ele não terá medo das más notícias. Equilíbrio. Quem não tem medo de más notícias é uma pessoa que equilibrada, que tem bom senso para receber uma notícia. Ele sabe filtrar essa notícia no seu coração. Você já ouviu falar naqueles agentes do caos, aqueles que são ótimos para levar péssima notícia? Péssimas notícias. Mostra na Bíblia, Jó recebeu péssimas notícias. Incrível como chegavam rápido as péssimas notícias, né? Chegam rápido. Os agentes, eu chamo de agentes do caos, são rápidos em levar péssimas notícias. Você conhece pessoas assim? Que são boas para dar notícias de desastres? E como pessoas amam saber notícias desastrosas, né? Por isso que eu não sou muito fã de ficar assistindo jornais que ficam noticiando crimes e isso e aquilo, porque são agentes do caos. Se eu não tiver uma boa notícia para te dar, pode ter certeza que a má notícia você não vai receber da minha boca. Mas talvez você possa pensar, e o inferno? Quando a pessoa fala sobre o inferno, ele não está levando uma má notícia, não, ele está levando uma boa notícia, porque ele está te orientando a você não entrar, não seguir o caminho da porta larga, não pegar o caminho largo. Então é uma boa notícia, ele está te alertando. Má notícia será quando de fato o inferno chegar para aqueles que lá vão estar. Mas se você ainda não morreu, e ele está pregando para abrir os teus olhos, é uma boa notícia. Ele está falando, olha, o inferno é real. Os pregadores antigos falam mais sobre o inferno, né? Os modernos hoje só falam de prosperidade. A maioria. Mas os pregadores mais antigos, como Jimmy Swaggart, Billy Graham, eles vão falar a boa notícia. E a boa notícia é que Jesus salva, mas a boa notícia também é que o inferno existe. Se você não andar com Jesus, você vai para lá. Se você não se arrepender do seu pecado, você vai para lá. Então, ele está dizendo aqui,
Versículo 7, estou lendo o Salmo 112. Ele não terá medo das más notícias. Seu coração é firme, confiando no Senhor. Qual o pilar da sabedoria ele tem na vida dele? Do equilíbrio, do bom senso. Sabe receber notícias difíceis. Jó era um homem que tinha esse pilar da sabedoria na sua vida. Ele sabia receber as más notícias. Incrível, né? Ele sabia receber as más notícias. Por quê? Porque outro no lugar dele. Bateu um vento lá na casa onde seus filhos estavam festejando e os 10 morreram. Como receber uma notícia dessa com equilíbrio? Enquanto ele perdia gado, né? Claro, não é uma notícia agradável, é ruim também, mas pior é a notícia da morte dos filhos. Mas morreu, perdeu tudo. Homens mataram seus trabalhadores, roubaram suas coisas, seus cavalos, seu gado. Depois chega outra notícia que seus 10 filhos tinham morrido. Isso de manhã bem cedo. Mas ele agradeceu a Deus e disse: bendito seja o Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o temor a Deus nos dá estrutura para suportar as más notícias. Eu já recebi notícias duras que me abateram profundamente. Mas no fundo do meu coração havia uma certeza: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, os 7 pilares da sabedoria na vida de um homem não é porque esse homem é forte. Nós não temos força nenhuma. Era porque Jó era forte de ter recebido essa notícia? Era porque ele não sentiu a morte dos filhos, nem a perda dos seus bens? Não, não é isso. A nossa força não está em nós. Não. A nossa força está na palavra de Deus, naquele que habita dentro de nós, em Jesus Cristo. É Ele que nos ajuda a suportar os dias maus. Deus respeita o nosso processo, irmão. Deus, Ele respeita as nossas dores. Ele sabe do que é formada a nossa estrutura. E tem pessoas que estão na igreja e ficam vibrando com a desgraça dos outros e se diz irmão. Não. Jesus disse: minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Se você zomba do seu irmão porque está passando uma dificuldade na igreja, você não tem Deus como pai, mas você tem o diabo como pai.
Porque o irmão em Cristo não se alegra em ver a dor do outro. O irmão em Cristo não se alegra em ver o outro passando dificuldade. Pelo contrário, você chora com os que choram e você se alegra com os que se alegram. A palavra de Deus diz. Meus irmãos, minha mãe, são os que fazem a vontade de Deus. Logo, aqueles que não estão comigo, com o mesmo sentimento, se eu estou vendo o irmão passando por dificuldade, eu oro, eu choro por ele. Senhor, o ajude. Eu também passei por isso, eu sei que é muito difícil. É uma dor insuportável. Eu sei o que é uma dor de uma perda, seja ela de um relacionamento, seja de alguém que era importante na tua vida, que partiu, que faleceu. Nós temos que ter o mesmo sentimento para com todos. Então, e olha que eu estou trazendo apenas o Salmo 112. Estou aqui no versículo 7. E é o que eu disse. O homem justo que não teme as más notícias, ele confia em Deus. Está dizendo aqui o versículo. Porque a força não está em nós. Não vem de nós. É Deus que nos sustenta. Olha só. Ele dispersou. Na realidade eu pulei o verso 8, né? Vamos voltar aqui, versículo 8. Seu coração está estabelecido, versão King James 1611. Seu coração está estabelecido, ele não terá medo até que ele veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Outras versões vai dizer assim, seu coração está bem firmado e não temerá as más notícias. Até que ele veja seu desejo cumprido sobre seus inimigos. É o que eu falo, quando o homem coloca a confiança dele em Deus, quando a vida dele está firmada na palavra, meu querido, tome cuidado. Não subestime o homem que confia em Deus. Não subestime um homem que confia em Deus. Não faça isso. Versículo 9. Ele dispersou, ele deu aos pobres. Dispersou quem? Seus inimigos. Ele deu aos pobres o que? O alimento, a provisão. Sua justiça dura para sempre. Seu chifre será exaltado com honra. Deixa eu ler outra versão.
Vamos ler na versão King James esse versículo de número 9, no Salmo 111. Por isso que é bom você ter várias versões. Vamos ver o que diz, por exemplo, a versão NAA. Salmo 111? Não, irmão, Salmo 112, né? Nós estamos lendo Salmo 112. Então vamos lá. Versículo 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Então, essa versão NAA ficou mais clara. Na versão King James, ele dispersou, ele deu aos pobres, sua justiça dura para sempre. Seu chifre será exaltado com honra. Aqui, traduzindo, na versão NAA, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder, chifre quer dizer poder, será exaltado em glória. Ou seu poder se exaltará em glória. E o último versículo, Salmo 112. Vou ler aqui na versão NAA. Versículo 10. O ímpio vê isso e fica com raiva. Range os dentes. Só que eu tenho uma má notícia para o ímpio. O seu desejo perecerá. O desejo dos ímpios perecerá. Nada vai ser realizado. Tudo aquilo que eles pensaram mal de você não vai acontecer. Que tristeza para eles, né? Pois é, como se diz, o desejo do ímpio não permanecerá na sorte do justo. Não, jamais. O desejo do ímpio não permanecerá na sorte do justo. Guarde essa frase. O desejo do ímpio não permanecerá na sorte do justo. Amém? E eu poderia trazer outros textos de referência sobre o temor a Deus, que por sinal, tem muitos textos de referência, e estamos aqui já há 1h03 falando nesse podcast, para você ver quando fala do temor a Deus, a gente a hora voa, né? Glória a Deus, que privilégio. Então é o seguinte, tema a Deus, caminhe na presença do Senhor, sirva a Ele de todo o seu coração, caminhe com Ele, ande com Ele, busque a Ele. Ande com o Senhor. Ele tem prazer na sua vida. Ele tem prazer naquele que teme ao Senhor, naquele que teme a Ele. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. Deixe o seu like nesse conteúdo, porque isso nos ajuda muito. E até o próximo podcast, assim Deus nos permitindo.